Olá, eu sou o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e neste filme vamos mostrar para vocês como fazer uma representação tridimensional que compara os volumes dos planetas e do Sol. Pois, apesar de sermos capazes de imaginar muitas coisas, não conseguimos imaginar volumes gigantescos como os dos planetas ou do Sol. Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta para você, para que imaginasse o diâmetro de uma bolinha de ping-pong, certamente você consegue imaginar isso, representar com as mãos, vem uma imagem na sua cabeça de uma bolinha de ping-pong. Se eu pedisse que você representasse, inclusive de olhos fechados, o volume de uma bola de futebol, certamente você conseguiria fazer isso até de olhos fechados. E todos fariam aproximadamente o mesmo volume. Porém, se eu pedisse a você, imagine uma bola com 12.700 km de diâmetro, certamente nenhuma imagem vem à sua cabeça, porque não conseguimos imaginar coisas destas dimensões. Talvez o astronauta Marcos Pontes conseguisse imaginar, pois ele a viu de fora. Então ele tem uma ideia de quão grande é uma bola com 12.700 km de diâmetro, pois esse é justamente o diâmetro do planeta Terra, onde moramos. Pois é, mesmo dando-se os diâmetros dos planetas ou do Sol, o que ocorre em quase todos os livros didáticos, fica extremamente difícil ou mesmo impossível um estudante ou até um adulto conseguir, a partir daqueles números, visualizar o quão grandes são os planetas comparados entre si, um muito grande, outro muito pequeno, e o quanto pequenos são todos eles comparados ao Sol. Por isso, cabe ao professor sempre encontrar um artifício, um recurso que permita aos alunos visualizarem as proporções, pelo menos, dos tamanhos dos planetas, dos volumes dos planetas comparados entre si e comparados ao Sol. Neste livro, Formação Continuada de Professores de Astronomia, publicado pela Agência Espacial Brasileira, temos os fundamentos da astronomia básica e, ao final de cada capítulo, algumas atividades práticas sugeridas para serem executadas. Pois muito bem, aqui na página 90, temos uma atividade que nos mostra o quão grande são os planetas entre si e comparados depois ao Sol. Ou melhor, quão mais grande é o Sol comparado com os planetas. E o título é, então, Comparação entre os tamanhos dos planetas e do Sol. Foi publicado originalmente, esse trabalho, esse artigo, no Caderno Catarinense de Ensino de Física, em 1994. O texto, portanto, já é de algum tempo, e, na ocasião, se fazia a sugestão de usar argila para representar os planetas. Temos aqui a tabela, que contém todos os diâmetros dos planetas, como normalmente aparece nos livros didáticos. Porém, só por esses números, não conseguimos visualizar as proporções entre eles. Então, o objetivo dessa atividade é tornar isso bastante palpável. Ou seja, os alunos poderão segurar em suas mãos os planetas, inclusive o Sol. Para isso, teremos que usar uma escala. Escala é algo arbitrário. Você escolhe da maneira mais conveniente. A escala que nós vamos utilizar é a seguinte. Vamos pegar o diâmetro do Sol, que é de 1.400.000 quilômetros, mais ou menos, e representá-la por uma esfera de 80 centímetros de diâmetro. Então, com essa escala, os planetas, cujos diâmetros são conhecidos, serão reduzidos na mesma proporção. Ou seja, podemos escrever essa equação que está aqui representada. O diâmetro do Sol é igual a 80 centímetros, o diâmetro dos planetas, ou de um planeta, é igual a x, onde x, então, é o diâmetro do planeta nessa nova escala. Fizemos as contas para você, então agora você vê como ficaram os diâmetros dos planetas nessa nova escala. Poderá observar que a Terra ficou uma bolinha de cerca de 7 milímetros de diâmetro. Júpiter, uma bola grande, cerca de 8 centímetros de diâmetro. Isso porque o Sol foi escolhido
como sendo uma esfera de 80 centímetros de diâmetro. Mas, melhor que dar os números, agora sim, perfeitamente manuseáveis, né? São coisas pequenas, você pode inclusive desenhar os discos correspondentes aos volumes dos planetas. Ok, desenhei para vocês. E aqui é o que a gente vê, como ficam os diâmetros dos planetas nessa nova escala. Então agora não preciso nem mesmo recorrer aos números para dar uma perfeita noção aos estudantes do quão pequena é a Terra comparada a Júpiter ou Saturno. Essa atividade pode ser, inclusive, utilizada para que o aluno pinte os discos dos planetas. Podem recortar, inclusive, os discos depois de pintados. E para ter uma ideia completa, é claro que precisaríamos ter um disco correspondente ao diâmetro de 80 centímetros, que utilizamos como a escala. Porém, melhor do que fazer tudo com discos, ou seja, bidimensionalmente, é transformarmos estes discos em esferas, pois os planetas são esferas, ou quase esféricos. Muito bem, como transformar estes discos em esferas? Você poderá usar alguns artifícios, como massinha de modelar, massinha de pão, papel machê, argila, mas todos eles têm algum inconveniente. O custo é mais alto, demanda esperar secar, argila em particular suja bastante o ambiente. Porém, temos uma versão muito simples e prática de ser executada. Vamos utilizar papel alumínio. Sim, este que está lá na cozinha da escola. Vou mostrar para vocês como transformar rapidamente este pedaço de papel alumínio no planeta Urano. É só amassar ligeiramente e comparar com o disco de Urano. É claro que se pusermos aqui em cima, o papel alumínio está formando uma esfera muito maior do que o que precisamos. Então vamos comprimir um pouco mais. Essa é a grande vantagem do papel alumínio. Além do baixo custo, você pode comprimi-lo e vai dando sequencialmente o formato esférico. Vou fazer mais um teste. Coloco a bolinha. E agora, olhando de cima, observamos que a bolinha de papel alumínio está contornando perfeitamente o círculo referente ao planeta Plutão. Assim sendo, aquele disco agora transformou-se numa esfera. Vamos fazer a mesma coisa para Netuno e depois para os rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E nessa atividade, que foi escrita então em 1994, Plutão ainda era planeta, por isso ele consta na folhinha como planeta. Então, mais um pedaço de papel alumínio, aproximadamente deste tamanho, e vamos fazer Netuno. Vamos acelerar o processo um pouquinho. Comparando, então, novamente, a bolinha de papel alumínio com o disco pronto, perfeito. Vou virar aqui para que tenha uma melhor ideia, inclusive. Então, temos aqui dois planetas gasosos, Urano e Netuno, que são praticamente do mesmo volume, do mesmo tamanho. Enquanto que quando se vê uma tabela numérica, você tende a esquecer os números rapidamente, ao observar essa imagem, você está observando que os dois planetas são do mesmo tamanho. Você construiu os seus planetas, portanto, muito mais duradouro será aquela informação. Vamos fazer analogamente agora os planetas rochosos, os pequeninos, que estão aqui enfileirados. Vamos começar fazendo a Terra. Para fazer a Terra, um pedacinho apenas como isso será suficiente. Novamente, amassando, dando formato esférico e comprimindo e dando formato esférico, sucessivamente. E testando. Vamos fazer um primeiro teste. Olhando de cima, se vê perfeitamente
que a bolinha de papel alumínio está contornando o disco da Terra. Vamos fazer Vênus agora? É claro, Vênus aproximadamente do mesmo tamanho da Terra. Testando Vênus, vou virar a folha para vocês. Pronto, está aqui, Vênus, quase do mesmo tamanho que a Terra. Então, mais uma informação que você tem, que Terra e Vênus são planetas de quase as mesmas dimensões. Claro que outras características são completamente diferentes. Vamos fazer Mercúrio. Bem, talvez um pedacinho como esse seja suficiente para fazermos Mercúrio. Mas se pegou papel demais, jogue fora e começa de novo. É muito prático. Quanto menor o planeta, mais trabalho dá para fazer. Vou fazer Mercúrio. Vou testar Mercúrio. Ficou grande demais e eu não consigo apertar mais essa bolinha de Mercúrio. Mas note só, talvez isso daqui ficou, olha só, queria fazer Mercúrio, acabei fazendo Marte. Está do tamanho certinho de Marte. Marte é uma bolinha que tem mais ou menos metade do diâmetro da Terra. Assim, agora eu vou fazer Mercúrio. Então, tenho que pegar um pouco menos de papel. Talvez isso seja suficiente para fazer Mercúrio. Então, amassando e dando formato esférico. Testando Mercúrio. Bem, não ficou muito esférico, mas está circundando o disco de Mercúrio corretamente. Mais um desafio. Vamos fazer Plutão, o planeta anão. Eu acho que apenas isso será suficiente para fazermos Plutão. Quanto menor a bolinha, mais difícil é fazê-la, pois fica difícil até ver a bolinha. Acho que a câmera nem vai conseguir filmar aqui o Plutão. Não foi possível deixá-lo esférico, não. Mas tem alguma coisa parecida com o esférico. Está ali o Plutãozinho. E aí você já está imaginando. Canali vai gastar muito papel alumínio para fazer Júpiter e Saturno amassando papel alumínio, né ou não é? Sim, certamente. Se fôssemos fazer uma bola de Júpiter ou de Saturno, usando só papel alumínio, iríamos precisar de uma quantidade muito grande. Mas não precisamos usar só papel alumínio. Podemos fazer um enchimento prévio de jornal e ao redor dele, sim, colocar o papel alumínio. Muito bem, então eu tenho aqui uma folha de jornal. Vou pegar isso daqui, 2 folhas, vou amassar. É claro, se for só papel alumínio, o jornal, quando a gente coloca ele sobre a mesa, ele abre novamente, ele se expande. Por isso é importante ter o papel alumínio para dar a forma e para prender toda a esfera de jornal. Então, pegando aqui, envolvendo com papel alumínio. E agora comprimindo o jornal e o papel alumínio, pois o papel alumínio vai segurar o jornal na posição em que desejarmos. Então, novamente, fazendo um teste, colocando a bolinha sobre, agora a bolona, sobre Júpiter. Ficou perfeito. Então, aqui está a comparação entre Urano e Netuno, os rochosos e o gigante gasoso, Júpiter. Falta fazer Saturno? O mesmo procedimento usaremos. Um pouco de jornal. Não 2 folhas, senão será muito. Vamos cortar essa daqui na metade. Deixar aqui. Pronto. Apenas com isso, amassando previamente. Amassando. Sim, mas se eu colocar assim, ela volta ao seu tamanho normal, se expande novamente. Então, um pedaço de papel alumínio para prender
o jornal e permitir que a gente continue o processo de compressão. Comprimindo, comprimindo. Testando o Saturno. Perfeito. Olhando de cima, observa-se que a bolinha correspondente a Saturno circundou o disco que está debaixo dele. E, portanto, temos o conjunto completo dos planetas do Sistema Solar. Vou girar para que você possa ver de um outro ângulo. Porém, você deve estar se perguntando, mas cadê o Sol nessa história? Começamos usando o Sol como a escala inicial, onde o reduzimos para uma esfera de 80 centímetros de diâmetro. Certamente fica muito difícil fazer uma esfera, ou de jornal, ou papel alumínio, ou algum outro material que se possa comprimir para fazer uma bola de 80 centímetros de diâmetro. Eu não conheço nenhuma outra alternativa, a não ser inflando um balão de aniversário. Mas um balão grande, um balão gigante, pois aí posso inflá-lo até os 80 centímetros que precisamos. E amarelo, inclusive, para representar o Sol. Só que a primeira advertência é: balão de látex tem prazo de validade. Este daqui estou lendo, 3 anos a partir da data de fabricação, e a data de fabricação está aqui no final da embalagem. Este daqui foi feito em fevereiro de 2012, portanto está ainda no prazo de validade. Depois do prazo de validade, de fato, ele está totalmente podre, e aí pode jogar fora. Então aqui está o balão gigante que vamos utilizar. Mas como vamos fazer para medir o diâmetro de 80 centímetros? Não podemos medir o balão por dentro dele, usando uma régua. Temos que medir, portanto, o perímetro do balão. Como você sabe, o círculo tem um comprimento de 2π vezes o raio, ou π vezes o diâmetro, como está mostrado aqui na nossa equação. Só que o diâmetro é de 80 centímetros. Ao multiplicarmos pela constante da matemática, o 3,14, vamos encontrar 2,51 m, como sendo o perímetro do balão, quando ele estiver inflado com um diâmetro de 80 centímetros. Então, teremos que ter um barbante para circundar o balão. Então, aqui está o barbante. Aqui tem uma régua, 50 centímetros. Vou colocar aqui no chão para ficar mais fácil. Então, 50 centímetros, mais 50, 1 metro, mais 50, 1,5 metros, mais 50, 2 metros, mais 50, 2,50 metros, e precisávamos de mais 1,5 centímetros, até aqui. E agora vamos amarrar as pontas. Pode cortar o barbante com uns 2 centímetros a mais, para que quando você der o nó, você não perca muito do comprimento necessário. Então, demos um nó bem na pontinha. Pronto. Então, esse é o barbante que deverá circundar o balão, para termos certeza que todo o sistema solar está na mesma escala. Vou colocar o barbante aqui. Você está pensando que eu vou assoprar isso aqui? Não posso. Demoraria de muito tempo para inflarmos esse balão até esse tamanho, mas não só a questão do tempo, mas ao soprarmos dentro do balão, vai muito vapor de água que sai do nosso pulmão. Isso danifica o látex e ele não vai ter validade mais de 3 anos. Na próxima vez que você fosse utilizar, ele já estaria todo danificado
com a melequinha que sai da nossa boca, o vaporzinho que a gente solta quando assopramos alguma coisa. Ele tem que ser inflado a seco. Esse é uma pequena dificuldade que você vai ter que resolver para reproduzir o experimento. Tudo bem que encontrar esse balão você pode encontrar nas casas de materiais para festas de aniversário ou em grandes mercados. Para inflá-lo, contudo, precisará de um inflador de balão ou de uma bomba de encher pneus. Para mostrar para vocês, de forma rápida e prática, nós temos aqui um inflador de balões. Esse daqui era um inflador elétrico com 110 volts, né? Mas também existe ele com 220 volts. Essa parte aqui é móvel para eventualmente você transportá-lo de forma mais compacta. Muito usado pelas empresas que fazem a decoração de festas com balões, né? Pois ele infla o balão muito rapidamente. Tem inflador a uma ponta pequena aqui atrás também, que pode ser utilizada para os balões pequenos. E como eu disse, há para 220 volts ou 110 volts. Mas nada impede que você também use um inflador manual, uma bomba manual, como esta daqui. Essa tem um corpo bastante largo e com a seguinte vantagem, que ela joga o ar tanto quando você puxa para cima o êmbolo, quando você aperta. Então é continuamente, puxou para cima ou para baixo, o ar está saindo pela boca da mangueira. Com essa bomba aqui, a gente consegue inflar esse balão em cerca de 1 minuto e meio, fazendo um movimento de sobe e desce continuadamente, velocidade normal. Existem outras parecidas com esta, porém com metade da altura e também bastante larga, que também tem essa propriedade, que joga o ar tanto quando você está puxando ou empurrando o êmbolo para cima ou para baixo. Diferente das bombas que são usadas para encher pneus de bicicleta, que só jogam o ar quando você empurra o êmbolo para baixo. O importante é que você infle o balão a seco, mecanicamente, e não assoprando. Vamos colocar os planetas um pouco mais aqui do lado. E meu amigo André vai ligar o balão e eu vou colocar o barbante ao redor do balão. Aqui para cima. Segura aí, André. Pronto, pode ligar, André. Pronto. Obrigado, André. Fica segurando aqui, André. Agora temos o sistema solar em escala completo. Pode colocar mais aqui perto, porque nós vamos comparar agora a Terra. E para que você possa enxergar direito, está aqui a Terra comparada ao Sol na mesma escala. Reduzimos os dois da mesma forma. Agora sim você pode ver o quão pequena é a Terra comparada ao Sol. Até mesmo um deficiente visual poderá perceber o quão pequena é a Terra comparada ao Sol. Mesmo o gigante Júpiter não é muito representativo comparado ao Sol. De fato, se todos os planetas do Sistema Solar, todas as luas, todos os cometas, todos os asteroides caíssem no Sol, não mudaria em quase nada a massa do Sol ou seu volume. Você gostaria de morar em Júpiter? Teria terra para todos nós lá? Não, não dá. Lá em Júpiter não tem terra, não tem piso, não tem onde pousar uma nave. Você gostaria de morar talvez em Saturno? O planeta dos lindos anéis? Enorme? Não dá. Saturno é gasoso, como Júpiter, não tem piso, não tem como pousar algo. Você gostaria de morar em Urano ou Netuno? São bastante grandes. Também não dá.
São planetas gasosos, não tem piso, não tem como pousar uma nave lá. Talvez você gostasse de morar em Vênus, afinal, Vênus e a Terra são do mesmo volume. Lá você tem o mesmo peso que aqui, mas não dá. Vênus tem uma temperatura de 473 graus de dia e de noite. O efeito estufa lá é infernal. Talvez você queira morar em Mercúrio. Mercúrio também não dá. De um lado torra, do outro congela. Não tem atmosfera, muito perto do Sol. Em Plutão nem pensar, nem planeta, mas virou planeta anão, longe demais. Você está se perguntando, e Marte? Marte, metade do volume da Terra? Bem, Marte, talvez. Estamos pesquisando se há vestígios de vida sobre Marte nesse momento. Mas, melhor do que tentar morar em outro planeta é conservarmos o nosso planeta Terra para que suporte a vida por muitos e muitos milhares ou milhões de anos. Para isso não podemos poluir sua atmosfera, seus rios, mares e lagos. Daí a importância de conservarmos muito bem o nosso pequeno planeta, mas que é o nosso lar. Claro que você pode expandir essa atividade e comparar o Sol com outras estrelas. Algumas são muito menores do que o Sol, as estrelas anãs. Outras são muito maiores do que o Sol. Você pode, inclusive, representar a Terra e a Lua nessa mesma escala. Mas pode mudar a escala também. O importante é que uma vez que você fez e seus alunos fizeram essa atividade, nunca mais se esquecerão do quão pequena é a Terra comparada a Júpiter e o quão pequenos são todos os planetas comparado ao Sol. Mesmo as crianças pequenas que não sabem ler ainda os números gigantescos correspondentes aos diâmetros dos planetas ou do Sol, mesmo estas agora sabem o quão pequena é a Terra comparado aos planetas ou ao Sol. Estou agora de pé para que você possa observar o balão completamente. Nos afastamos um pouco da câmera para que isso pudesse ocorrer. Até então vocês tinham visto apenas uma parte do balão e os planetas colocados ao redor dele, ou próximo a ele. Agora fica um pouco mais difícil você observar a Terra, que está aqui na minha mão direita, comparado ao balão, ambos na mesma escala. E na mesma proporção, reduzimos todos os planetas. E para finalizar, você pode falar sobre o vento solar. Quando for liberar o ar que está contido no balão, é claro que nesse balão ele vai sair por um único lugar, a boca do balão. O Sol, por outro lado, emite um vento, que são partículas, ao redor de toda a sua superfície. Parte delas, inclusive, chegou na Terra, formando as auroras boreais ou austrais. Então isso é mais uma extensão desta atividade, desde que você tenha o balão em mãos. Certamente as crianças vão querer ajudar você a fazer essa experiência, e todas elas podem fazer os planetas e levar para a casa deles, mostrar para o pai e para a mãe o quão pequena é a Terra comparada ao Júpiter ou aos demais planetas. Essa é uma atividade que certamente trará muita alegria a todos os alunos da sua classe. E ainda para finalizar, os alunos observarão que o cabelo deles, principalmente quem tiver cabelo liso e fino, será atraído pelo balão. E este é o meu caso, cabelo liso e fino. Empresta aqui, André. Veja só o que acontece quando esfregamos o balão sobre o cabelo. Temos aqui um fenômeno eletrostático de atrito por eletrização entre o balão e os cabelos. Isso também é um outro fenômeno que a ciência explica, obviamente, já na parte de física.
as crianças vão se divertir muito com essa atividade. Só não solte o balão, pois ele vai bater em qualquer lugar, inclusive na lâmpada, e causar algum acidente. Segure o balão para soltar o ar. Vamos soltar o vento solar então. Soltando o vento solar, e ao final ainda pode verificar que o balão ficou fresquinho, pois caiu a pressão, caiu a temperatura do látex do balão. Esperamos que tenham gostado desta atividade e certamente os seus alunos vão apreciar muito essa sua demonstração sobre a comparação dos planetas e do Sol numa mesma escala. Um grande abraço.